gente, eu tô experimentando aqui minha batedeira. Eu vou fazer um bolo de flocão, tá? Porque eu vi uma receita assim, eu tava procurando uma receita que eu tivesse o ingrediente aqui em casa, né? Mas eu não tenho o milho de lata, só tenho o flocão, né? Então eu vou usar o flocão aqui, eu tô usando o flocão, um quarto de óleo, 2 ovos, açúcar e leite. Tá? O flocão eu deixei ele hidratado, né? Aí eu já peguei, já misturei aqui com esses ingredientes e vou já fazer um bolinho assim, só pra merendar mesmo. Deu uma vontade de comer um bolo de milho, aí eu tô experimentando minha batedeira também. E é isso, gente, ó. Depois de bater bem as misturas aí, né? Os ingredientes. Aí eu já coloquei na minha forma untada com margarina e trigo. E já fui colocar pra assar. O forno já estava aquecido a 180. Eu fui mostrar pra vocês aí, deixei derramar um pouquinho da massa. E aí eu já coloquei no forno. E aí bora lavar essas louças, né? Depois que a gente faz o bolo fica aquela bagunça. E esse foi o resultado do meu bolo, meu bolinho de milho. Ficou bem gostoso, ficou cremosinho. Eu coloquei queijo parmesão, né, que tinha aqui. Que a receita pedia queijo coalho ou queijo mussarela, né? E eu coloquei o queijo, um restinho só que tinha de queijo parmesão aqui. Ficou muito bom. Gostei, uma delícia para tomar um cafezinho. E aí eu só esperei esfriar e já fui preparar a minha merenda. E, gente, vou aproveitar esse vídeo hoje, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Para começar, eu não sou natural aqui de Manaus, eu sou do Laranjal do Jari, é uma cidade que fica no estado do Amapá. A minha mãe, ela ficou viúva bem nova, bem jovem, ela tinha 25 anos, quando meu pai, também muito novo, aos 23 anos, ele faleceu. Devido a vários problemas de saúde que ele teve, né? Ele ainda tentou lutar ali 3 meses internado, né? Tentando lutar pela vida, mas infelizmente, né? Deus levou ele. Então a minha mãe ficou viúva e depois de um tempo ela conheceu meu pai de criação, né? Então foi ele que quis vir aqui para Manaus para melhorias de vida, condições de trabalho e até mesmo pra gente, né? Pra mim e para minhas irmãs, para ter um estudo melhor, né? Porque a cidade que eu morava, ela é bem pequena. E aí, quando foi em novembro de 97, né? O meu pai veio na frente para Manaus e a minha mãe ficou lá na cidade vendendo as coisas, né? Vendendo os móveis, vendendo a casa que a gente tinha lá. E quando ela vendeu tudo e estava tudo certo, a gente veio para Manaus. Então, assim, gente, lá, né, nessa cidade a gente não voltou mais. Eu não tive mais oportunidade de voltar. Sempre quando eu entrava no emprego, né, eu falava, não, quando eu tirar minhas férias eu vou lá. Mas nunca deu para mim ir, nunca dava. Tirava as férias, aí o dinheiro era pouco, tinha que pagar a conta, né, nunca dava. O dinheiro não dava. Tinha que fazer outras coisas, aí acabava não indo. As minhas irmãs também nunca mais voltaram lá, né? E, inclusive, uma das minhas irmãs já nem mora mais aqui em Manaus, né? Mora no interior daqui do estado. Mora ela com os 4 filhos dela, né? E o outro filho que ela tem, que é, digamos, o filho do meio, né? Ele vai fazer 13 anos, quem cria é minha mãe. E então, quando a gente chegou aqui, logo de cara minha mãe não gostou, né? Porque ela não estava acostumada também com a capital. E ela não gostou porque lá da onde a gente veio era um interior, mas ela tinha uma casa boa, né? E a gente chegou aqui, a gente teve que recomeçar do zero, né? A gente morou numa casinha, moramos alugado primeiro. Depois a minha mãe não quis mais ficar no aluguel, né? Preferiu largar o aluguel e o dinheiro do aluguel ela continuar construindo a casa que atualmente ela mora até hoje, né? Então aí a gente veio morar na casinha mesmo de madeira, era o chão de barro, não tinha banheiro
Então tudo isso a minha mãe teve que superar e eu via quanto ela sofria, porque de certa forma ela se arrependeu de ter largado a família dela lá no interior, de ter largado as coisas dela para recomeçar aqui. Mas, com o tempo, a minha mãe conseguiu se reerguer de novo aqui, trabalhando bastante. Quando ela chegou aqui, ela começou a vender pão caseiro e din-din. Aqui em Manaus a gente chama din-din, né? Em outros lugares são sacolé, chopp, né? Então ela começou a vender din-din, aqueles din-din de kisuke mesmo, né? E pão caseiro. Então isso era uma renda que ela tinha, né? Para não ter que estar dependendo do meu pai, né? Que é o meu padrasto. Mas assim, ele sempre foi uma pessoa boa. E como eu falei, ele foi um pai pra gente, pra mim, pra minhas irmãs, porque nós ficamos sem nosso pai, né? E ele foi uma pessoa que, além de ter cuidado, né, da gente, da minha mãe, ele nunca deixou faltar nada em casa, né? Nem pra mim, nem pra minhas irmãs. E então o meu padrasto, ele foi um pai de verdade para mim, para minhas irmãs. Até hoje, né? Ele tem uma boa convivência com a gente. Meus sobrinhos e meus filhos são para ele como netos mesmo de sangue. Ele tem o maior carinho como netos de sangue mesmo. E então, como eu falei, né? A minha mãe começou do zero. Ela conseguiu construir a casa dela depois, através de muito trabalho também dela e do meu pai. Ele trabalhava bastante e todo o dinheiro era para a construção da casa. E minha mãe com as vendinhas dela de pão, de din-din e até alface não, até couve. Ela plantou, né, no quintalzinho e dava ali e ela já vendia. Todo o dinheiro era para construir a nossa casa. E quando ela construiu a casa, ela resolveu fazer um comércio. E foi assim que ela criou eu e minhas irmãs, né? Através desse comércio, ela trabalhando. Meu pai trabalhava fora, ela trabalhava no comércio. Primeiro começamos vendendo sorvete, picolé. Depois começamos a colocar lanche, x-salada, várias coisas de lanche, né? E depois com bar. Aí era bar, era lanche, era mercearia depois. E com o tempo, cada uma de nós foi criando uma idade, né? Foi crescendo. Minhas irmãs, a minha irmã, uma delas casou com 20 anos, teve sua primeira filha. E a minha outra irmã, acho que casou com uns 23, 24 anos, não estou lembrada. Né? Todas as duas já saíram de casa e eu fiquei. Né? Eu era mais nova, eu fiquei. E logo depois, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe teve mais um filho. Então nós passamos a ser 4 irmãos. E o meu irmão mais novo, ele tem 19 anos hoje em dia e ele ainda mora lá na casa da minha mãe. Então, depois eu morei com a minha mãe até os 30 anos. Depois que eu tive a minha primeira filha, ela estava com 6 meses e eu resolvi morar só. Na verdade, eu fui dividir aluguel com a minha irmã mais velha, né? A gente morou junto ainda por um ano, mas depois a minha irmã já praticamente dormia, né? Morava no trabalho, então a gente resolveu cada um morar no seu cantinho. E nesse tempo eu já estava conhecendo o pai do meu filho, né? A gente ainda morou 2 anos juntos e eu engravidei do bebê, né? Que hoje tem 1 ano. E não deu certo a nossa vida, a gente se separou e aqui estou eu de novo morando sozinha, só eu e meus filhos. E o restante dessa história, né, eu vou contar no próximo vídeo. Por enquanto só isso que eu vou contar por aqui, porque o vídeo não vai ficar muito longo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e assistido o vídeo até o final. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!